Provavelmente você já ouviu falar sobre a Torre de Babel. Mas talvez hoje, a Torre de Babel, nós estamos vivendo hoje, nos presente século, uma Torre de Babel. E a qual nós também fazemos parte dessa sociedade. Então nós estamos também, e que Deus possa nos abençoar para que nós possamos não ser igual ao que aconteceu aqui, nesse tempo aqui. A palavra de Deus foi escrita para que, o Velho Testamento principalmente, para que nós possamos fazer as coisas que agradam a Deus e não fazer aquelas coisas que não agradam a Deus. Então a Torre de Babel, ela vai estar falando para nós hoje. Com certeza, não vai adiantar nós falarmos que a Torre de Babel foi para aquele povo lá. Mas hoje, com certeza, nós vamos sair daqui cientes de que nós podemos estar pensando a mesma coisa, de forma diferente. A Torre de Babel foi uma grande construção erguida pelos descendentes de Noé, na região da Babilônia, por volta de 2420 a.C. Aproximadamente 130 anos após o dilúvio. Então essa história narrada aqui em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9, ela marca aqui até um marco de uma grande tentativa da humanidade de se unir. Veja bem, depois do dilúvio, aquele mundo teve a capacidade de unir com um propósito comum. Tiveram um propósito em comum entre eles. E qual que era? Eles encontraram ali então numa planície, na terra de Sinear, da antiga Mesopotâmia, atualmente hoje é Iraque. E aí estabeleceram ali. E todos eles falavam a mesma língua, não tinha outro idioma. Todo mundo falava a mesma língua. E qual que era o intuito deles ali? Eles se uniram, chegaram àquela conclusão de que eles iriam edificar ali, construir uma torre bem alta e que alcançar o céu. Qual era o objetivo de alcançar os céus? É para que eles pudessem manter unidos e se tornasse o seu nome famoso. O que isso traz para nós? Qual que era o intuito daqueles homens? De trazer para si a honra, trazer para si a glória. E Deus, então, quando desceu lá, ele viu esse intuito. Deus percebeu o plano daqueles homens. E Deus, então, confundiu a linguagem de todos eles. O que aconteceu? Se aquele povo continuasse daquela forma, não iria cumprir o que Deus determinou em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, verso 1, abençoou Deus Noé e seus filhos, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se eles continuassem ali, no mesmo idioma, e ali a fama era deles, e não ia cumprir o plano de Deus. Então, Deus desceu, confundiu. Então, hoje, mais ou menos, existe em torno, hoje na Terra, em torno de 7.117 idiomas hoje. Você já imaginou? O que aconteceu quando Deus confundiu ali o idioma daqueles homens? Cada um, a sua família, saiu com um idioma diferente e foi, então, cumprir o plano de Deus. É plano de Deus que pudesse chegar até nós, a palavra de Deus. E se ali continuasse, então, não chegaria até nós
a salvação, do plano de Deus. Este fato é o mais importante com relação à ambição humana. Então, quando você vai lá, você vê Torre de Babel, você pode pensar nessa situação de uma ambição humana e a incredulidade sobre a sabedoria de Deus. A humanidade, ela saiu do dilúvio ali, né? Passaram pelo dilúvio, então eles tentaram construir essa torre. Então, durante aquele período todo ali, a terra, aqueles homens ali, durante esse período, depois do dilúvio, a intenção deles era tornar-se grande e independente de Deus. Esse que é o problema da Torre de Babel. Tornar-se grande e independente de Deus. Então, a Torre de Babel traz para nós esse orgulho, traz para nós essa vontade de ser como Deus. Você não acredita, mas isso está dentro de cada um de nós. Querer ser autodependente. Todos nós temos que sabermos lidar com o orgulho. Eles não queriam ser dependentes de Deus. A torre seria um símbolo de poder. Poder humano. Aquele monumento seria a glória e honra do homem, e não a de Deus. Essa era a intenção da construção da Torre de Babel. Então a torre, quando você ouvir mais uma vez, nunca vai ser a mesma sobre a Torre de Babel. Quando você conhecia, quando você sabia da história. No seu conhecimento, você sempre entendeu que foi ali que Deus confundiu, foi ali que nasceu os idiomas da terra. Mas qual que é o recado? Por que esse marco ficou escrito na história da palavra de Deus para nós? Hoje, está querendo nos ensinar sobre isso. Que a torre, ela simboliza a tentativa humana de viver sem Deus. Buscando segurança, buscando poder, procurando glória para si mesmo. E Deus, então, ao confundir as línguas das pessoas, dos povos, Ele garantiu que o seu plano pudesse dar continuidade. A solução de Deus foi simples, mas eficaz. E o que essa história, então, pode nos trazer para os dias de hoje com relação a esse intuito de um homem se unir e querer deixar que a soberba, o orgulho, a altivez pudesse tomar conta? O que nós podemos aprender hoje? Que nós devemos confiar em Deus e não em nossas forças somente. Esse é um perigo muito grande. E nós acharmos que nós somos bons de bola ao tal ponto de eu vou dar o título para o time. O plano de Deus é com mais pessoas. O esporte, o futebol, mostra isso, como o Alessandro falou, né? A unidade, mostra que precisamos contar com os outros, e não com a sua força própria. E na igreja não é diferente, né? O orgulho é a busca por glória pessoal, e isso nos afasta de Deus. A obediência à vontade de Deus traz por sua direção, traz para nós a direção olhando para Deus e para nossas vidas. Qual que é o problema, então, do orgulho? Podem ver que tem muita coisa que a gente pode falar, o que está por trás de orgulho. Mas trazendo para os nossos dias, que nós estamos vivendo hoje, essas guerras,
que vocês acham que está por trás de todas essas guerras? O orgulho, a altivez, a ambição, jactância. O André falou hoje na escola dominical, a escola dominical trouxe um pouco também, né, do que era aquela humanidade daquele tempo, né? Mas eles tinham um temor e que foram se perdendo. E Deus queria que tirar deles toda aquela herança do Egito, como Gladys trouxe muito bem aqui. E hoje também, esse orgulho, Deus quer que nós também possamos colocar por terra. Porque Deus, ele abomina, Deus odeia esse tipo de pecado. Esse tipo do homem achar que ele consegue por suas forças. Nós enfrentamos isso em casa, com nossas esposas, nossos filhos. Nós enfrentamos isso na rua, no nosso trabalho, no lazer. Nós enfrentamos bate dentro de nós. Isso tudo faz com que nós possamos achar que nós somos os melhores. Nós achamos que nós somos os melhores em tudo. Mas isso faz com que dentro da igreja também acontece, né? Não vou deixar de citar dentro da igreja. Pare e pense, irmãos. Como até o nosso irmão Marcão, ele traz sempre ele parou até de fazer, mas é muito bom. Ele usa um versículo e fala: pare e pense. Pare e pense um pouquinho do que é capaz de um ego ofendido. Veja bem, nós temos um ego dentro de nós e é gostoso, né? Porque o ego, ele massageia, né? É gostoso, é muito bom ser elogiado, né? É muito bom trazer a glória para si, né? É gostoso. Chegar, nossa, você foi o artilheiro, você foi o melhor jogador, né? Vocês foram campeões. Isso é gostoso, irmão, isso é gostoso. O perigo, né? Qual que é o perigo de tudo isso, né? Quando esse ego que eu estou despertando em nós, o ego, quando esse ego é ofendido, o que leva uma pessoa a fazer? O que leva você a fazer quando te ferem esse superego seu? Nós realmente destruímos as pessoas, nós matamos as pessoas. Homens hoje estão matando as mulheres, mais do que nunca. Vocês têm percebido isso, né? Muito homem matando mulher. Muito homem, muito filho matando pai e mãe. Muita guerra. Nós estamos vendo guerra demais, todo lado, né? Nós estamos aí vendo aí cada vez mais. Por quê? Porque vemos o orgulho racial, vemos o orgulho patriota. Esse orgulho patriota, por exemplo, tem gerado discussões inflamadas. Nós vemos isso em cada dia. Todo momento nós vemos essas brigas. Nós vemos brigas em bares, restaurantes, nos clubes. Nós temos visto as pessoas matando por pouca coisa. Amizades de longo tempo sendo destruídas por causa disso. Igrejas se dividindo por causa do orgulho. Casais, mais do que nunca, separando por causa disso, por causa do orgulho. Enfim, grande parte de tudo isso é o ódio. É um ódio que brota por causa de um ego ferido. Isso divide, segrega, humilha. Um ódio, ele faz com que jogue por água abaixo anos de convivência, anos de amizade. Pessoas orgulhosas tentam defender a sua honra. E aí o que ela faz? Ela atropela as pessoas. Um ódio ferido dentro de casa. O homem, ele mata a esposa, mata os filhos e vice-versa. A mulher com um superego ofendido
e o orgulho, ela joga tudo por água abaixo. Um escritor de nome Steve Gallagher, ele fala um livro chama O Poder da Humildade. E ele fala com muito acerto. Ele fala assim, todo esse mal, falando do orgulho, todo esse mal só cessará quando as pessoas aprenderem a colocar as necessidades das outras pessoas, à frente das suas próprias e começarem a ter uma atitude de quem serve, ao invés de alguém que quer ser servido. Muito bom, né? O orgulho é uma forma de... Eu não sabia, eu fui estudar... O orgulho é uma forma também de incredulidade. A pessoa que não consegue dominar, ter esse autodomínio e deixar que essa soberba, essa altivez se aflore todo o tempo, mostra que você é incrédulo. Mostra que nós somos incrédulos. E o modo de combater essa incredulidade da alma arrogante é pela fé, pela graça de Deus. E é o que nós vamos ver daqui para frente, agora, finalizando essa mensagem, porque não adianta nada nós também levantarmos tudo isso, também não dá qual que é a profilaxia, qual que é o método para sarar, para curar essa altivez, essa soberba que brota dentro de cada um de nós, que nós somos, fere o nosso superego. E em Provérbios, porque Provérbios vai falar que daqueles que querem viver, nós precisamos viver na graça, né, na fé e na graça de Deus. E então, Provérbios 28, 25 diz assim, o ganancioso é altivo, orgulhoso, egoísta, cobiçoso, provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Os arrogantes sempre tropeçam em seus próprios pecados e caem. Provérbios 11, 12 diz assim, quando vem o orgulhoso, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, uma das coisas que nós precisamos alimentar, precisamos exercitar é a fé sendo humildes. O livro de Provérbios é um dos livros que mais traz sobre ajuda para que nós possamos dominar esse pecado que Deus abomina. Porque o homem que é altivo, o homem que é soberbo, o homem que é independente, que não depende da igreja, que não depende dos irmãos, não depende da sociedade, não depende de Deus, ele se torna uma pessoa que Deus nunca faz parte dos planos de Deus, não faz nenhuma diferença para ele. O orgulho é a mais profunda de todas as formas dentro dessa incredulidade, porque a autoestima, veja bem, a autoestima, como eu me vejo mais do que como Deus vê. A autodeterminação, como eu faço as coisas para mim mesmo, mais do que Deus faz para mim as coisas. E a autoexaltação, como eu me expresso para os outros mais do que como Deus quer que eu expresse. Isso tudo está atrás de uma pessoa orgulhosa. Então, o exemplo que a palavra de Deus, são várias passagens, vários ensinos que Deus pode deixar para que nós possamos vencer esse olhar, esse desejo de viver assim,
Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos encerrar com essas epístolas de Paulo, porque se tem um homem que tinha tudo para ser autodependente, era Paulo. E, no entanto, ele fala sobre isso. Paulo discorre sobre esse momento de buscar a glória para si mesmo, né? E ele fala com muita propriedade. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, aqui a partir do verso... 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o verso 10. O verso 9 também fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja bem, irmãos, Paulo, ele chega ao ponto de se humilhar, de ser considerado como escória deste mundo. Um homem que tinha tudo para poder ser um homem soberbo, né? Mas quando ele conheceu Jesus, ele se tornou um homem humilde e passou a ensinar a igreja sobre essa humildade. Em 1 Coríntios aqui, no capítulo 1, ele vai discorrer várias partes da Bíblia sobre usar a fé para poder tirar de si esses olhos altivos, esse desejo de ser soberbo. E aqui, 1 Coríntios 1, verso 3, ele diz: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, já no verso 31, 30 também, de 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, a qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, irmãos, esse é o desejo de Paulo, né, para a igreja que enfrenta essa altivez, procurar a glória para si mesmo, e ele fala para se gloriar no Senhor. A honra e a glória seja para Deus. E eu achei interessante, vou deixar, não tem como terminar essa mensagem aqui, de citar o que o Tiago colocou. O Tiago ensina sobre isso também. É um bom ensino que Tiago tira sobre a soberba, a altivez e tudo isso que nós vimos lá, um exemplo na Torre de Babel. Tiago, capítulo 4. Eu vou encerrar com Tiago. Poderia ter encerrado também com Romanos, que é um texto... Acho que vai dar tempo, ainda não deu 11h30 ainda, mas eu vou terminar aqui com Tiago e um texto também de Romanos. Então, Tiago, capítulo 4, aqui no verso 4, acho que interessante. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que mensagem, né? Ele fala
que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus ama o humilde, mas Ele não gosta que quando nós deixamos que esse ego nosso venha aflorar. E é muito comum, né? A gente vê isso no dia a dia, quando encontra uma pessoa, encontra com a outra assim, e um fere o outro com palavras, e a pessoa fala assim: você sabe com quem que você está falando? Já viram isso? Você sabe com quem você está falando? Isso é uma resposta de pessoas que é soberbo, que é orgulhoso. E muitas vezes a gente quer falar isso, né? Às vezes você tem aquele curso, né? Você tem formado em curso superior, você tem doutorado, você tem MBA, você tem uma experiência. Não precisa ser formado, não. Você pode ser experiente em alguma coisa, numa profissão. Aí a pessoa chega perto de você, às vezes te fere o seu ego, e o que você fala com ela? Você sabe com quem você está falando? Quando nós falamos isso, o que nós estamos expressando? Pense nisso. E fechando então, Romanos 15, porque não tem como deixar de falar, finalizar essa mensagem com Romanos 15. Romanos 15, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Então, esse versículo 9, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, que nós possamos também, igreja aqui, glorificar o nosso Deus, sempre. E que a glória seja dele, nunca nossa. Nós merecemos elogios, mas nós possamos também não deixar que isso venha nos vangloriar. Elogio é bom, mas a honra, a glória seja do Senhor. Que Deus nos abençoe.